Vamos iniciar mais uma aula do curso de Mais QI na prática. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o cursor, né? Mais uma aula de procedures. O cursor permite realizar dentro de uma story procedure uma query, um select, né? Mais especificamente um select, e permite iterar sobre todas as linhas daquele select. E isso permite, analisando linha a linha, realizar qualquer outra operação. Características de um cursor, né? Ele é read-only, ou seja, somente leitura. Ele é não scrollable, vou já explicar o que é isso. E ele é asensitive. O que é o read-only? Não é possível atualizar os dados do cursor. Cursor vai estar relacionado com um select. E esses dados são read-only. Eu não posso atualizar esses dados do select. No scrollable quer dizer o seguinte: a ordem que o cursor vai percorrer linha a linha foi definida pelo select. Eu não posso pular linhas ou acessar uma linha específica, certo? Eu tenho que seguir a ordem definida no select. A ordem se eu quero definir uma ordem específica, eu utilizo o select para aquela ordem, né? E a sensitive significa o quê? O cursor aponta para os dados atuais, ele não faz uma cópia dos dados em si. Certo? Ele aponta para os dados atuais, o que é mais eficiente, né? Mais rápido. Porém, qualquer alteração nos dados feitas por terceiro, ou seja, em alguma outra socket, em alguma outra conexão, alguém atualiza um dado que está sendo usado no cursor, isso vai impactar o cursor. Então, tomar cuidado nessas alterações, o update, enquanto o cursor estiver rodando. O cursor ele tem uma estrutura, né? É necessário declarar o cursor, abrir o cursor, definir um critério de parada, né? Que ele vai ficar iterando no loop. Olha, enquanto não for vazio, pegue o próximo, pegue o próximo. Quando terminar, ele fecha o cursor, certo? O que nós vamos fazer a nível de exemplo prático? Isso aqui é de praxe, nós vamos trabalhar em cima do esquema procedures, né? O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos criar uma tabela cliente, de exemplo, que tem um ID, um nome e um e-mail, tá? E o cursor eu vou fazer o quê? Eu vou percorrer todos, e eu vou dar esses 4 inserts aqui. No cursor eu vou percorrer todos esses e-mails dentro de um story procedure. E eu vou depois concatenar esses e-mails criando uma lista. Então vai ser o e-mail 1, e-mail 2, tudo separado por vírgula. Eu vou gerar uma string com esse formato. Correto? Então, o que tem aqui? O que tem como base de dados? Definimos o esquema, criamos a base cliente e inserimos 4 elementos nesse cliente. Mudamos o delimitador, como é de praxe na Story Procedure. Criamos uma procedure, criar a lista de e-mail. Definimos como parâmetro de entrada e saída a lista, que vai retornar, né? Com varchar relativamente grande. Vamos iniciar a procedure aqui. Vou declarar aqui uma variável que vai ser o controle da minha parada, finished, que o valor default é 0. E eu vou declarar uma variável auxiliar de e-mail aqui para receber os e-mails que vão sendo percorridos e o default é vazio. Como eu falei para vocês, nós temos que declarar o cursor, né? Então, nós vamos declarar o cursor, ficou cur email, for cursor, e qual vai ser o select? O select nós vamos selecionar apenas o e-mail da tabela cliente. Bem aqui nós definimos a tabela cliente, nós vamos pegar apenas a coluna e-mail e jogar no cursor, certo? Qual vai ser o critério de parada? Declare continue handler for not found set finish igual a 1. Então, esse aqui é o nosso critério de parada do cursor. Tá. Qual foi o outro passo? Depois de declarar o cursor, declarar o critério de parada, nós vamos abrir o cursor. Então, bem aqui, nós abrimos o cursor. Open cursor. Continuando, né? Não deu print numa só tela, continuando, nós tínhamos aberto o cursor. Nós vamos fazer um loop, né? Lembram da label do loop? Eu vou fazer o fetch cursor
email into email address. O que é esse email address? Esse email address foi declarado aqui em cima, com uma variável auxiliar que vai receber os e-mails, certo? Então, o que eu estou falando? Olha, pega do cursor e-mail e joga dentro do email address. Se finish igual a 1, então sai do loop. Então, quando o cursor chegar no critério de parada não tiver mais nada, ele vai mudar o finish para 1. Então, o teste lógico é, se o finish for igual a 1, então sai desse loop, terminando a iteração em todas as linhas do cursor. O que eu vou fazer se não tiver critério de parada? Então, existe alguma coisa que foi colocada aqui dentro do email address. O que eu vou fazer? Eu vou set email list. O que é o email list? Email list foi declarado bem aqui. É a variável que vai receber, ela é in out, ela vai receber a saída, né? Vou jogar para dentro do email list a concatenação, nós já vimos o concat numa aula anterior, a concatenação do email address, da variável auxiliar, que está com o cursor corrente, um ponto e vírgula, e no final o email list. Termino o loop e fecho o cursor. Certo? E depois nós vamos testar isso aqui. Nós vamos criar um e-mail, uma variável vazia. Vamos passar para criar o e-mail list e vamos dar o select para ver o conteúdo. Vamos testar isso aqui. Vamos rodar o procedures. Criar. Vamos rodar o esquema. Né, criar o esquema. Criar a tabela cliente. Criar a tabela cliente com os quatro inserts. Verificamos que rodou tudo tranquilo. Vamos dar uma atualizada aqui na coluna esquerda. Verificar que realmente foi inserido. Os 4 clientes foram inseridos. Vamos criar tudo que foi explicado ainda agora. A Story Procedure que vai percorrer todos os e-mails e concatená-los em uma lista. Rodou tudo, tá verde. A Story Procedure foi criada. E nós vamos criar aqui essa variável, chamar Story Procedure e dar um select nesse conteúdo. Deixa eu ganhar um espaço aqui. Então, o resultado disso aqui vai ser a concatenação dos e-mails, né? patricia@mail.com, ponto e vírgula, Tereza, Ale e Mário. Se nós formos olhar aqui, justamente o conteúdo do select. Correto? O que foi visto na aula de hoje? Como trabalhar com cursor em Story Procedures.